Fala galera Smart, bom dia a todos. Começando aqui o nosso novo horário aqui de Smart Responde, horário mais cedo, até para começar aí a galera que está começando, indo para o trabalho, quer aprender, acho que é um tempo mais, vamos dizer assim, as pessoas em geral têm esse horário da manhã para poder adquirir esse conteúdo, participar dessas lives, né? À noite às vezes é muito corrido, né? Então a gente está começando um novo projeto aqui, com esse Café com a Smart aqui, às 7h04, que a gente vai falar tudo sobre leilões de imóveis, você coloca a sua pergunta, a gente responde, mesma dinâmica, com a novidade, né? A gente vai receber aqui sempre, né, algum convidado, sempre que algum seguidor quiser entrar aqui conosco, conversar, bater um papo, a gente está disponível para tirar dúvidas sobre leilões de imóveis. Ah, o pessoal já está brincando aqui, falando que eu caí da cama. Cara, eu acordo muito cedo, né? Eu não sei vocês aí, né? Vocês estão começando esse novo projeto aí, o horário é um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente consegue aqui trazer a galera para amanhã, né? Para a galera que de fato ali perdeu, né? Que tá acostumada ali com o horário da noite, né? Se a gente consegue trazer a galera aqui para amanhã, que é um horário melhor, acredito que seja um horário melhor. Você tem ali, né? Começando o dia, aprendendo sobre leilões de imóveis. Eu acho que é uma oportunidade grande aí para não perder nenhum café com a Smart, né? À noite eu sei que às vezes fica mais corrido, tem outros compromissos, né? E de manhã, basicamente, é sentar aqui e participar conosco, que você vai ter conteúdo de primeira sobre leilões de imóveis, tá bom? Hoje eu vi aqui, tem várias perguntas legais, né? E temas legais que a gente vai abordar aqui, como financiamento, deixa eu ver aqui, questão de imóvel comercial, vi gente comentando aqui também, colocaram na caixinha pra gente. Tem pergunta sobre a mentoria, infelizmente eu acho que essa pessoa perdeu o bonde. A gente já fechou as vagas para mentoria, né? Já fizemos inclusive a primeira imersão com a turma nova. Foi espetacular, espetacular. Mais de 80 pessoas ontem conosco na primeira imersão. Então é o engajamento de uma mentoria que se propõe a isso, né? De entregar conteúdo de valor, de trazer conteúdo relevante para quem quer arrematar nessa área de leilões de imóveis, tá? Para quem quer entrar nessa área de leilões de imóveis. Então, o Adriano falou que tá de pijama ainda. Adriano, é aquilo, né? Mais cedo aí tem essa oportunidade também, né? Não precisa nem levantar da cama, só liga o celular e vai escutando, coloca o foninho e vai escutando aqui que vai ter muita coisa legal, beleza? Então vamos começar aqui, galera. Vamos começar aqui com a nossa imersão. Lembrando, com o nosso café com nosso Smart Responde. Lembrando, quem quiser participar, não sei se ainda tá de pijama, se a galera vai querer, mas quem quiser participar comigo, entrar ao vivo, só colocar aqui na câmerazinha, pedir, né, que ao final da live eu vou chamar alguém aqui para bater um papo, fazer uma pergunta. Então a gente vai ter essa interação também nesse novo formato aí do Smart Responde, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver as perguntas aqui que tem hoje na caixinha. Fala mais sobre desocupação, viu o evento, queria entender mais sobre a diferença de desocupação entre os leilões judiciais e extrajudiciais. Galera, é o seguinte, né? A gente sabe que essa é uma dúvida muito comum, o Pierre até brinca, né? Brinca não, na verdade é realidade, mas ele sempre faz questão de falar em cada oportunidade que ele tem, que o maior mito que ele enfrentou quando entrou nos leilões de imóveis foi a questão da ocupação, né? E a ocupação de fato é um mito, né? As pessoas têm medo, né? Ah, mas tem gente morando lá. Como que eu vou tirar essa pessoa de lá? Como que eu vou fazer para desocupar esse imóvel? E se a pessoa não quiser sair, né? Como se existisse essa possibilidade da pessoa não querer sair do imóvel. Então, a gente vai trazer aqui, eu vou trazer aqui para vocês basicamente tudo que você precisa saber sobre desocupação de imóvel, tá? Então vamos primeiro contextualizar, né? Eu acho que a grande diferença entre os leilões judiciais e extrajudiciais, especialmente nessa questão da desocupação, em relação ao processo, né? Por isso que eu vou dividir aqui essa parte da desocupação em duas partes. Primeira questão, acho que todo mundo quer saber, que é a questão processual, né? Se eventualmente, né, antes da negociação, depois da negociação infrutífera, o que fazer, né? Então, no leilão judicial, você vai, né, no próprio processo que deu origem ao leilão, pedir ao juiz tanto a carta de arrematação quanto o mandado de admissão na posse, tá? A carta de arrematação, a finalidade dela é ser levada a registro, né? Então ela é o título translativo que vai transferir a propriedade para você. Então, sem a carta de arrematação, você não consegue transmitir a propriedade para o seu nome. E, juntamente a isso, o juiz determina a posse. Ele fala, olha, ele pede o mandado de admissão na posse, né? Para que você tenha, de fato, a posse daquele imóvel que você arrematou. Então, basicamente, isso no leilão judicial. Já no leilão extrajudicial, se eventualmente a negociação for infrutífera, você vai ter que entrar com ação que se chama ação de missão na posse.
é uma ação que no direito, né, juridicamente se chama de ação petitória. É aquela ação que você vai utilizar o documento que você tem com a propriedade para pedir a posse para o juiz, né? Você nunca teve a posse do imóvel, né? Você precisa ter aquele mandado, o registro do imóvel demonstrando que você é proprietário e que faz jus àquela posse do imóvel. Então, dividindo basicamente assim, quando não se fala em acordo, se fala nesses dois procedimentos. Leilão judicial através do próprio processo, leilão extrajudicial através de uma ação de missão na posse. Ponto. Agora a gente volta para a parte de acordo, né? Muita gente tem medo, né? Acha que sempre uma negociação, uma desocupação resulta em processo judicial. Então, sempre que eu arrematar um leilão extrajudicial, eu vou ter que abrir um processo? Eu vou ter que ajuizar uma ação de missão na posse? Não. Por quê? Porque a maioria das desocupações elas são feitas de forma amigável. E como que é feito de forma amigável? Sabendo usar os argumentos corretos no momento correto, da forma correta. Né? A gente já mostrou para vocês, falamos isso também no Passaporte Milionário, sobre a notificação extrajudicial, por exemplo. Né? Então, quando você faz um estudo prévio do ocupante, sabe quem ocupa um imóvel, tá? Então você já tem previamente vamos dizer assim, o perfil do ocupante. Sabe que o ocupante, ele por exemplo, é mais combativo, ou ele vai desocupar facilmente, ou é um locatário, né? Então isso é muito importante você entender antes de arrematar o imóvel. Sabendo do perfil, e a gente usa ferramentas como informe cadastral, a gente faz busca de processos, então a gente busca essa informação mais completa possível do ocupante. Sabendo do ocupante, né, sabendo as informações do ocupante, aí sim você vai traçar a sua estratégia de desocupação. Em geral, apenas com a notificação extrajudicial, você já consegue sim, vamos dizer assim, amansar o ocupante. Tá? O ocupante muitas vezes, né, por desconhecimento legal, ele tende num primeiro contato a ser, não, eu não saio daqui porque essa é a minha casa ou alguma coisa do tipo, quando na verdade você sabe muito bem que quem, seja no leilão, voltando aqui para o leilão extrajudicial, né, principalmente os leilões dos bancos, quando não se paga o financiamento, isso é um procedimento legal, né? O banco, quando ele empresta o dinheiro a uma taxa baixa para o mutuário, né, para quem vai comprar um imóvel sem ter capital, quando ele empresta uma taxa baixa, ele empresta uma taxa baixa com uma condição, que a propriedade fiduciária fique em nome do banco, ou seja, o banco ele tem a propriedade do imóvel, né? E isso faz com que se eventualmente você deixar de pagar o financiamento, a retomada do imóvel seja mais simples. Então, às vezes as pessoas, por desconhecimento, elas usam esses termos, né, que o imóvel não vai desocupar, ou às vezes instruído por advogados, isso acontece muito, advogados que ficam captando essas pessoas para tentar, né, iludir a pessoa de que ela vai conseguir anular um leilão que foi seguido, né, que os procedimentos seguiram os termos ali, os procedimentos seguiram todos os ditames legais da lei de alienação fiduciária, o que não é verdade, você não consegue anular um leilão desse a menos que tenha visto no procedimento. Mas voltando à questão da desocupação, então quando você usa os argumentos corretos, você manda uma notificação extrajudicial, explica que se ela não desocupar, ela vai pagar a taxa de ocupação a título da ocupação injusta, que o imóvel já não é mais dela, a título de 1% ao mês. Quando você diz que, olha, se eu entrar com ação de missão na posse, vai ser devida sucumbência, né? Então, para a parte contrária, então, por exemplo, o meu advogado ele vai receber sucumbência sua 20%, 10%, 15%, o que for fixado pelo juiz. Então, veja, a conta vai ficando cara, né? E a pessoa que está ocupando o imóvel é mais barato para ela sair e muitas vezes vale até a pena você ajudar com uma mudança, com alguns aluguéis, é o que a gente sempre faz quando a pessoa, né, quando há necessidade disso, às vezes nem há necessidade, às vezes a pessoa sai sem pedir, só pede tempo mesmo, mas faz mais sentido para o ocupante fazer isso, sair do imóvel, do que propriamente entrar numa disputa, porque ela vai perder a disputa. Tá? Você vai ocupar o imóvel, isso é fato. Tá? Vai demorar ou um mês num acordo, de repente, você dando ele 30 dias para a pessoa, ou vai demorar 4, 5 meses, até 6 meses, numa eventual ação de missão na posse. Tá? Em geral, de 30 a 90 dias. Tá? Às vezes demora um pouquinho o cumprimento de mandado, né? Então pode demorar ali 120 dias, 4 meses, tá? Mas você vai tomar posse no imóvel. Então, sabendo usar os argumentos certos, na maioria das vezes a desocupação ela é de forma amigável, tá? Isso não é a maioria mesmo, 90% das vezes você consegue essa desocupação de forma amigável. Então, assim, vai colocando as dúvidas aí sobre a questão da desocupação. Deixa eu ver se tem alguém já pedindo aqui. O Adriano pediu, ó. Adriano,
No final da live eu vou chamar você. Você falou que tá de pijama aí, já troca o pijama lá que no final da live eu vou chamar você para participar aqui comigo. Se alguém mais quiser participar, coloca aí, já deixa a solicitação aí que nós vamos chamar aqui no final. Estou vendo muitas salas sem lances, oportunidade ou furada. Esse negócio de sala comercial, galera, assim, nada é oportunidade ou furada por si só, né? Então você tem que analisar o quê? Existem pessoas querendo comprar salas naquela região, ela está bem localizada. Imóvel comercial, existe um cuidado muito grande que você precisa ter com a localização do imóvel, tá? Localização é um fator determinante para você adquirir imóveis comerciais. Inclusive o método comparativo, né, de avaliação comparativa direta, que você utiliza ofertas, né? Isso é o que a gente faz no apartamento. Você vai lá, procura no Google ofertas de imóveis semelhantes, apartamentos semelhantes, e toma a decisão se aquele imóvel vale ou não aquele valor específico que está sendo, né, que consta na avaliação, né? E aí você vai fazer a sua própria avaliação. No caso de imóvel comercial é um pouco diferente, porque esse método comparativo ele não funciona muito bem. Não funciona por quê? Porque a localização do imóvel, ela determina muito. Então, por exemplo, você tem um imóvel, uma loja, vou citar um exemplo de uma loja. Uma loja no mesmo prédio, na mesma rua, tá? Então, uma loja de rua ali, no mesmo quarteirão ali. A loja que está na esquina, a loja que está no meio de quadra e a loja que está na outra esquina, que talvez tenha uma rua mais movimentada, tem valores diferenciados. Com sala, é a mesma coisa. Claro que, como está dentro de um edifício, né, você não vai ter essa questão da testada, onde a posição de meio de quadra está dentro do edifício, mas a posição do edifício vai fazer diferença na sua avaliação, né? Se o edifício está bem localizado, se tem um grande fluxo de pessoas, qual a utilização determinante, por exemplo, tem edifícios que são salas praticamente todos utilizadas para a saúde, por exemplo, né? Então você tem ali um fluxo de pessoas, você tem ali uma utilização mais voltada para a área de saúde, médicos, dentistas, né? Que essas pessoas não são tão impactadas por exemplo, pandemia, home office, porque elas precisam do local para atender. E as pessoas vão a esse local para ser atendido. Agora, salas que são utilizadas, por exemplo, para escritórios. Então você tem que tomar cuidado, avaliar para ver se tem demanda, se de fato é uma sala atrativa. Por exemplo, uma estratégia que você pode utilizar, se você estiver inseguro, preferir salas que já estão locadas. Né? E às vezes as pessoas ficam com medo, na verdade, quando é uma oportunidade, as pessoas têm medo, né? As pessoas falam, mas já está locada, como é que eu vou tirar o inquilino? Bom, é muito mais simples você tirar o inquilino, né? Ou você manter o inquilino, nesse caso, né? Que é até uma estratégia inteligente, você já comprar a sala, como a gente já comprou, já mostramos aí para vocês, compramos loja e sala que já estavam locadas, né? Compramos recentemente um lote que tem construção não averbada, no centro de uma região metropolitana, aqui da cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que já está locada, né? Por quê? Porque isso facilita, você já tem entrada de fluxo de caixa sem precisar procurar inquilino, né? Então você pode, essa sala eu acho ela muito boa, mas eu não sei se eu teria, por exemplo, o condomínio pode ser um pouco, vai me apertar, o condomínio vai corroer minha lucratividade, mas ela já está locada. O inquilino já está pagando o condomínio IPTU, já está locado e pagando aluguel para você, né? Então isso aí pode ser uma estratégia para quem tem seguro em relação à avaliação do imóvel. Se você não tem certeza se vai ter liquidez ou não, arremate imóveis comerciais que já estão locados, tá? Isso vai te dar, e é muito fácil essa negociação com o inquilino. Você vai mandar uma notificação para o inquilino, falar que você arrematou. Aquele contrato anterior, obviamente, né, um contrato é um direito obrigacional, então ele só vincula com o antigo proprietário. Você vai fazer um novo contrato, pode manter os termos, pode mudar os termos, né? Então o ideal é que você até mantenha os termos ali no primeiro momento, até para você não perder o inquilino, né? Manter os termos até a vigência do contrato, ou até dar um prazo, falar assim, vou manter os termos até tal data, vamos fazer um contrato aqui, para depois a gente rever esses termos do contrato, mas você já pega o imóvel alugado, né? E aí você, obviamente, já fez a avaliação do imóvel, verificou quanto que ele vale, né? Então, ou seja, o seu temor era em relação à liquidez e você já supra essa questão do imediatismo ali, de não conseguir vender imediato com a locação que já estava vigente ali, que você simplesmente deu continuidade. Então, é uma estratégia boa também para salas, eventualmente esse caso de terrenos que estavam com construção não averbadas, que foi o caso nosso que a gente arrematou recentemente. Já arrematamos loja ocupada com inquilino, como eu disse, já arrematamos salas ocupadas já com inquilino, estão lá, né, com aluguel sendo mantido e, obviamente, né, a gente esperando a retomada dos imóveis aí. Então, são coisas que você vai traçando a sua estratégia para adequar a melhor forma de fazer, aproveitar essas oportunidades, porque, de fato, salas comerciais, lojas estão sendo leiloadas e não arrematadas, né? Tudo é oportunidade? Claro que não, você tem que avaliar com cuidado para ver se é de fato ou não uma oportunidade aquela sala, aquele imóvel comercial em geral, beleza? Aí tem outra até pergunta aqui do Lucas, perguntou,
vocês compram somente imóveis residenciais ou comerciais? A resposta que eu dei aqui, né? Não necessariamente, né? A gente dá preferência até para imóveis residenciais, né? Principalmente pela questão da liquidez, de venda rápida, mas imóvel comercial, por exemplo, já está ocupado, já está alocado, para nós não é problema nenhum. A gente faz essa arrematação, se for lucrativa, se estiver muito abaixo da avaliação, tiver uma margem de segurança boa, já estiver alocado, rentabilizando o nosso capital, não vejo problema nenhum de arrematar imóvel comercial, tá bom? Mas tem que ter esse cuidado, tá? Lembrando que a avaliação para o imóvel ocupado, a avaliação para imóvel comercial é diferente. É o que eu disse aqui. Vocês estão acostumados a usar o método comparativo direto, que é aquele que você usa imóveis similares para avaliar. Muitas vezes, essa utilização nos imóveis comerciais, muitas vezes não, quase a totalidade das vezes vai conduzir a uma avaliação equivocada. Porque o imóvel comercial ele tem outros quesitos que tem que ser avaliados. Por exemplo, quando você tem um imóvel locado, fica até mais fácil. Porque você pode calcular, tentar estimar a avaliação do imóvel pelo aluguel que está sendo pago, né? Porque, obviamente, o aluguel ele tem uma relação com o valor do imóvel. Então, facilita para você a avaliação. Quando o imóvel está desocupado e você fica pegando imóveis para comparar, você corre o risco disso te conduzir a uma avaliação equivocada. Então, esses cuidados precisa ter para não cometer erros aí na avaliação do imóvel, beleza? Aí tem uma pergunta aqui do Givanildo. Quero entrar para a mentoria, mas o link não aparece. Aparece que não está vendendo. Givanildo, você perdeu o bonde. Infelizmente, a turma 10 da mentoria fechou, né? A gente até abriu 10 vagas adicionais ontem, na segunda-feira, mas já tivemos a primeira imersão e depois da primeira imersão, aí a gente não aceita mais ninguém, porque obviamente a gente tem um método, né, a ser seguido. Passo a passo, né, a gente já começou ontem com a primeira imersão, uma aula prática, né, mais de 2 horas, o Pedro ficou lá 2 horas e 20 nessa aula, foi incrível, a galera do feedback no grupo da turma foi excepcional. E a gente começa agora tanto com as aulas, né, com as aulas da imersão, mas as atividades são 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente já passou a atividade lá pela manhã, que é a meta da semana. A gente tem metas por semana, né? A meta da semana agora já foi passada lá, ó, o que vocês têm que fazer essa semana? Porque isso vai conduzir as pessoas do zero à arrematação, né? A arrematação lucrativa, primeiramente, mas de qualquer tipo de imóvel, judicial, extrajudicial, né? Então a metodologia nossa ela é baseada tanto nas aulas da imersão, quanto nessas atividades dessa classe e depois na atividade mão na massa. Então, a partir da primeira imersão a gente não aceita mais ninguém. Ontem a gente abriu 10 vagas adicionais, eu já tinha fechado as 90 vagas na sexta-feira à noite, menos de 48 horas depois da abertura das vagas na quarta-feira. E agora a gente começou a nossa mentoria de fato. E aí eu tenho certeza que em breve aí nós vamos ter dezenas de arrematantes prontos para lucrar nesse mercado. Então, fique para a próxima, coloque na lista de espera. Eu deixei no Stories agora a lista de espera. Coloque seu nome na lista de espera, que numa próxima oportunidade eu espero vê-lo conosco, beleza? O Thiago perguntou aqui, leilão do TRT, imóvel avaliado há 1 ano, tem que fazer atualização para não cair em preço vil? Galera, atualização de imóvel para não cair em preço vil é regra, tá? Isso independente de qualquer leilão. Por quê? O que é preço vil? É preço irrisório, né? Para você não destruir o patrimônio de alguém vendendo o imóvel a preço de banana. É basicamente para proteger o patrimônio ali de quem está perdendo, do executado, né? Então você tem uma margem do que se considera preço vil. Quem define isso? O juiz, tá? O juiz vai determinar qual que é o preço vil no caso concreto. Então tem muita gente que fala, preço vil é 50% no leilão judicial. Não é verdade. Ele é 50% na omissão do juiz. Agora, o juiz, no caso concreto, ele pode colocar 20, 30, 40, 50, e em geral eles colocam até 50%. Às vezes colocam até mais, 60%, 70%. Vai depender do caso concreto. Por exemplo, leilões infrutíferos, vários leilões infrutíferos. O juiz vai abaixando naturalmente, né? Porque se o leilão não está sendo frutífero naquele percentual, né? 50% daquela avaliação, o que ele tem que fazer para dar solução ao processo é abaixar o preço de compra que se torne atrativo, né? Então, primeira coisa, né? O juiz definiu qual que é o percentual da avaliação. Esse leilão aqui é 40% da avaliação, né? Que é o preço mínimo de venda para não configurar preço vil. A avaliação foi feita hoje. Daqui 1 ano, o que você tem que fazer? Corrigir a avaliação monetariamente, né? Ou seja, você não vai fazer uma nova avaliação. Você vai fazer a correção monetária da avaliação. Como? Pela tabela do tribunal. Então, cada tribunal ele fornece lá o índice de correção. Você vai utilizar aquele índice de correção para corrigir a avaliação que foi feita e que, para não configurar preço vil. Às vezes você perde uma grande arrematação por uma bobagem, né? Você vai lá, não corrige, às vezes daria um pouquinho a mais o lance, você não corrige, mas isso vira o quê? Arma para o
executado alegar preço vil e anular a arrematação. Então não faça isso, corrija a arrematação. Agora, voltando para a questão do caso concreto, ele falou do leilão do TRT. Certamente, na hora que ele colocou o leilão do TRT, ele deve estar pensando, mas a Justiça do Trabalho ela é mais flexível. E de fato é, tá? Pela natureza da dívida, por ser uma dívida de caráter alimentício, né? O leilão do TRT, os juízes do leilão né, na Justiça do Trabalho, eles são mais flexíveis, né? Então eles tentam resolver o caso mais rápido. E como é que eles fazem isso? Abaixando o preço mesmo. Então, eventualmente, se você arrematar um imóvel que não foi corrigido, pode ser que o juiz alegue que não cabe preço vil, porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho se admite até 20% do valor do imóvel como preço mínimo? Pode. Agora, veja, se abriu margem para o executado alegar isso. E aí pode acontecer qualquer coisa na decisão do juiz. Então, para não correr o risco de abrir margem para o executado e acontecer qualquer coisa na decisão do juiz, faça a correção, arremate naquele percentual estipulado pelo juiz e vai ser feliz, você vai lucrar do mesmo jeito, vai perder um pouquinho de lucro. Perder não, você vai ser conservador ao perder um pouquinho de lucratividade, mas em compensação vai ter segurança de que você vai receber o imóvel e não vai sofrer essa contestação de preço vil. O Ismael perguntou aqui, quando só tem telefone do ocupante, como localizar? No informe não tem essa opção. Ismael, tem sim, tá? No informe cadastral, se você for na aba localização, tem lá várias consultas, por CEP, por telefone, por nome, por identificador, tem uma série de consultas que são feitas lá, uma delas é pelo telefone. Você coloca o telefone, se ele tiver, essa chave telefone tiver linkada a outros dados, ele vai puxar os dados para você e vai trazer o contato para que você faça a busca dos dados daquele contato, e aí você vai encontrar outras coisas, como endereço, nome da mãe, idade de nascimento, empresas relacionadas, até salário da pessoa, muitas vezes está até desatualizado, mas pelo menos você tem ideia ali de onde a pessoa trabalha, né? Então você consegue ter essa visão geral do ocupante pelo telefone, sim. Agora, é importante falar o seguinte, até postei agora nos stories mostrando isso, quem é mentorado Smart paga 30 centavos. Na sua consulta fora do convênio da Smart, você vai pagar R$2, que é um preço bom também, né? Claro que na hora que você vai fazendo um funil e tem que consultar muitos ocupantes, pagar R$2 pode ali, né? Você tem que reservar uma quantia ali para poder fazer essas consultas. No nosso caso, a gente paga 30 centavos, então dá uma margem para a gente consultar muito mais coisas sem ter um custo elevado com essas consultas, né? Mas se você for em localização, vai estar lá R$2 para você consultar pelo telefone, tá? Então tem sim essa consulta. Não sei como que você fez essa consulta, mas se tiver qualquer dúvida, chama a gente no direct que a gente ajuda você, tá? Deixa eu ver aqui. Financiamento, né? Uma pergunta aqui do Leandro sobre financiamento, tá? O Leandro tá perguntando, vi na live de financiamento, poderia explicar? Ontem nós postamos aqui, se vocês olharem no feed, tem um imóvel que a gente vendeu, que a gente postou até no Passaporte Milionário, que a gente comprou ele em abril, desocupamos em maio, registramos em junho e vendemos agora. Ou seja, do registro está menos de um mês, né? Tá 15 dias, né? Mas da compra, de fato, quando a gente deu o lance, né? 3 meses entre compra e venda, tá? E esse caso a gente utilizou 20% do capital. A gente, na verdade, não pagou todo o imóvel. O imóvel a gente arrematou por 169.100 e temos 20% de entrada, tá? 20% de entrada para arrematar esse imóvel. Por que a gente fez isso? A gente tinha um dinheiro para pagar tudo e por que a gente utilizou pelo financiamento? Porque o financiamento ele te dá uma estratégia, né? Ele te possibilita uma estratégia que a gente chama de alavancagem, tá? O que é alavancagem? É você utilizar a capital de terceiros para poder fazer lucros. Isso faz sentido por quê? Porque esse capital do banco ele não está sendo utilizado para consumo ou para casa própria, né? Ou seja, pessoas que compram o imóvel e ficam 420 vezes com o imóvel, você paga, né? Ao pegar antecipado o dinheiro do banco para adquirir um imóvel, você paga juros por todo esse tempo que você utilizou. Então, quanto mais tempo você fica com dinheiro, usando o dinheiro do banco, os juros inerentes àquele tempo que você utilizou, você vai pagar, né? Então, qual que é a estratégia? Então, por que vale a pena para investimento e não vale a pena para comprar casa própria? Porque os juros do banco, eles são calculados pro rata dia, por dia que você utiliza, né? Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza? De pegar o dinheiro do banco a uma taxa de 10, 11%, que é a taxa que está sendo praticada hoje. Antigamente, né, até ano passado, estava sendo praticado 6, 7%, né? Você conseguia pegar financiamentos a 6, 7%. Mas essa diferença é irrelevante, né? Se você souber analisar a liquidez do imóvel, é relevante. Porque qual que é a ideia por trás disso?
é você pegar a 10, 11% e utilizar esse dinheiro por no máximo um ano. Então você vai pagar 10% de juros, lembrando que os juros pagos no financiamento, eles compõem o custo de aquisição, ou seja, eles são dedutíveis no imposto de renda. Então, na verdade, 15% desses juros que você pagou, eles vão se reverter em economia no imposto de renda, tá? Que a alíquota, 15% é a alíquota do imposto de renda para a maioria das transações, a maioria do ganho, a alíquota do ganho de capital para a maioria das transações de compra e venda. Então, você utiliza o dinheiro do banco por um tempo determinado. Então, se eu utilizei, igual esse caso, 3 meses, eu vou pagar juros só por 3 meses. Então, veja só, vou pagar 3 meses de juros de uma taxa de 11% ao ano, né? E para isso, eu fiz um lucro de 70%, 80%, 100%, né? Rentabilizando meu capital. Então, veja, e por que fazer isso, né? Por que eu abro mão, então? Renan, por que você, então, não pagou à vista, né? Mesmo tendo esses benefícios fiscais, tendo os juros, por que você não pagou à vista? Porque você pode, com o mesmo capital, então se eu tenho 170 mil, eu poderia comprar esse imóvel, 180, né? Porque tem as despesas de TBI, leiloeiro, registro, né? 180, 185. Por que você não pegou os 185 e alocou num único imóvel? Porque, veja, eu gastei nesse imóvel total, o gasto total desse imóvel, embora eu tenha, né, aquisição total custaria 180 mil, eu gastei só 60. Porque foi a entrada, as despesas de transmissão, as parcelas até a venda e os custos ali de manutenção do imóvel, beleza? Então eu gastei em torno de 60 mil. Veja, eu tenho 180 mil, eu poderia ter comprado esse imóvel ou ter feito essa forma que eu fiz financiamento e gastei só 160. Eu estou com 120 no bolso. Esse 120 eu posso utilizar, inclusive, para comprar mais 2 imóveis. Então, o lucro que seria aqui mais ou menos de 120 mil, 130 mil, eu posso triplicar esse lucro. Por quê? Ah, que mágica é essa? Não, não é mágica. Você não está colocando... o capital que está sendo utilizado na transmissão, parte vem do seu bolso e parte vem do banco. Eu poderia colocar só do meu bolso, mas aí engessaria minha capacidade de investimento. Ou eu posso colocar em 3 imóveis, utilizando parte do meu capital próprio e parte do dinheiro do banco. Ah, Renan, mas aí você vai pagar juros. Aí volta a explicação anterior. Vou pagar juros para isso, mas eu vou triplicar minha rentabilidade. Né? Então veja só, é uma oportunidade para quem está começando, mesmo tendo capital. Para quem não tem capital, não tem dúvida. Se você não tem capital para comprar, você vai poder acessar imóveis mais caros através de financiamento. É uma excelente oportunidade, lembrando que a Caixa Econômica, esse caso aqui era um do Santander. Então 20% de entrada. Mas a Caixa Econômica, por exemplo, financia até 95%. Né? Então, veja, é uma oportunidade para quem não tem o capital. Mas mesmo para quem tem o capital, é mais inteligente, se puder financiar, você que financiar o imóvel, tá? Porque isso vai te dar uma possibilidade de você investir em mais imóveis com o mesmo capital. Parte do seu capital próprio e parte utilizando o dinheiro do banco, pagando juros pro rata dia. Lembrando que, no caso de financiamento pelo SFH de imóveis residenciais, você também tem isenção do IOF. Então você não paga IOF, você vai pagar juros abaixo, né, de créditos pessoais ou créditos consignados. Então o SFH é sempre mais barato e você vai ter essa possibilidade de arrematar mais imóveis. Ah, outra pergunta que eu recebo muito. Renan, vocês podem ter mais de um financiamento ao mesmo tempo? Pode, desde que a soma das parcelas não ultrapasse 30% da sua renda comprovada. Tá? Então você tem lá a renda que você apresentou para o banco, que é a renda que vai ser utilizada para calcular o seu limite, né, o limite de crédito que você pode. E eles calculam em cima das parcelas, do seu comprometimento de renda. Então 30% das parcelas, da soma das parcelas, a soma das parcelas não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então veja, você pode, já cheguei aqui a ter vários financiamentos, é claro que o financiamento ainda tem um benefício que você pode fazer, financiamento cotizado, né, ou seja, mais pessoas podem comprovar renda no financiamento e somar a renda dessas pessoas para comprovar esse financiamento, mesmo que não seja familiar. Né? Então eu, Pedro Pierre, por exemplo, somos amigos, somos sócios amigos. Nós não temos nenhum vínculo de parentesco e utilizamos essa estratégia de financiamento cotizado. A gente entra em financiamentos em conjunto. Né? Então veja só, é uma oportunidade gigantesca para quem está entrando nesse mundo dos leilões. Como eu disse, mesmo que você tenha o capital para comprar um imóvel, se permitir financiamento, pense bem, pode ser a porta de entrada para você construir um patrimônio rapidamente, você alavancar o seu patrimônio através do financiamento. Então, essa questão do... outra coisa que é importante falar. Dentro aqui do nosso Instagram, tem um destaque, financiamento. Tem uma outra operação que a gente fez, que a gente explica também por que a gente fez através de financiamento. E a gente faz sempre com financiamento quando tem a possibilidade sai do leiloeiro ou pelo leilão, pela página do leilão, se permite financiamento, a gente faz.
O JN Pré-Produção está perguntando o que é SFH. Ele botou FSH, mas é SFH, Sistema Financeiro Habitacional, tá? Sistema Financeiro Habitacional. Deixa eu ver as perguntas aqui, deixa eu ver quem quer entrar comigo aqui. O Adriano falou que caiu, acho que ele não vai conseguir entrar. Se alguém quiser entrar comigo e fazer uma pergunta ao vivo, já clica na câmerazinha, tem uma câmera com mais. Só clicar no maisinho que eu vou chamar daqui a pouco para conversar aqui comigo, se alguém quiser entrar comigo aqui ao vivo, beleza? A Dilma falou que é o da cama, de pijama, vamos ver aqui se tem pergunta, vamos ver se tem pergunta aqui. Bom dia, Renan, o Helder falando aqui, show de bola, Helder. Vamos ver as perguntas que tem aqui. O Edu perguntou, no registro, paga-se TBI ou apenas uma verbação? Estou entendendo que ele está falando do financiamento, você confirma aí para mim, Edu. No caso de comprar financiado, você vai pagar dois atos ali no registro de imóveis. O primeiro, que é o registro da compra e venda, então você está comprando de alguém, né? Ou mesmo do banco, você está comprando do banco. Então você tem a primeira compra que transferiu para a sua propriedade e depois você vai pagar uma alienação fiduciária, porque você vai transferir para o banco em garantia ao financiamento. Então isso é importante, pouca gente sabe disso, tá? Só quem está na prática que sabe isso, né? Muita gente fala aí sobre financiamento, mas esquece também que tem os custos. A calculadora Smart faz todos esses custos. Então ela vai te falar se vale a pena o financiamento ou não, analisando tudo, inclusive os custos que estão envolvidos como juros, e além disso, calculando a dedução dos juros no imposto de renda, e além disso, essas questões registrais, porque você vai pagar 2 registros. Então muita gente fala, não tem escritura, mas tem 2 registros. Você vai pagar a compra e venda e a transferência da alienação fiduciária. O ITBI você vai pagar só um, porque o ITBI nessa transmissão da propriedade fiduciária é uma propriedade em garantia. Esse caso específico não incide ITBI, tá? Então você não vai pagar, o ITBI vai ser pago se eventualmente você deixar de pagar o financiamento na consolidação da propriedade. Então você vai pagar um ITBI, que é o ITBI da compra e venda que você comprou, da constituição da propriedade fiduciária você não paga, mas você tem esses 2 custos de registro, tá? Que é o da compra e venda e da constituição da propriedade fiduciária. Beleza? Não sei se eu respondi essa pergunta, coloca aí. Deixa eu ver aqui. Vina lá, deixa eu ver aqui. Nos editais de leilões judiciais, se não constar sobre financiamento, consiga uma carta de crédito junto à instituição para dar o lance? Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui, ó. Em editais, leilões judiciais, se não conseguir... primeira coisa, tá? Leilão judicial. Não se fala em financiamento em leilão judicial. Leilão judicial, você fala somente em parcelamento. Por quê? Financiamento é com instituição bancária, tá? No caso do leilão judicial, você tem o quê? O pagamento parcelado e o bem hipotecado em garantia, tá? Então você vai ficar lá um gravame, hipoteca judicial em garantia ao pagamento parcelado. O leilão judicial ele permite que você pague em 25% de entrada em até 30 parcelas. Aí o juiz vai determinar quantas parcelas. Na Justiça Federal pode ser até 60 parcelas, tá? Mas o juiz tem que prever essa possibilidade do parcelamento, tá? E o parcelamento tem uma grande vantagem, porque ao contrário do financiamento, em que há análise de crédito, no financiamento há análise de crédito, então, por exemplo, você não consegue financiar com nome sujo, tá? Você pode comprar à vista, mas você não pode financiar. Por quê? Porque o banco não vai prestar dinheiro para você sem fazer uma análise de crédito. Mas, em contrapartida, no leilão judicial, embora não tenha as vantagens do financiamento, que por mais que você pague juros, você pode fazer em até 420 vezes, mesmo que você faça em 420 vezes com a intenção de pagar em 6, né, com a venda do imóvel, você pode fazer em 420 vezes que a parcela fica pequenininha, você coloca menos dinheiro no negócio, né? No leilão judicial você só pode fazer em 30 parcelas. Então tem essa diferença que pesa contra o leilão judicial, mas tem a vantagem de que você não precisa ter renda comprovada, não precisa ter nome limpo, você precisa simplesmente pagar as parcelas que você acordou. Se você fizer uma arrematação judicial, pagando as parcelas, ao final a hipoteca vai ser baixada. E o juiz, previamente ao leilão, ou previamente à sua proposta, ao aceite a sua proposta, ele não vai analisar qualquer condição de pagamento sua. Ele simplesmente vai deferir a sua proposta de parcelamento, desde que esteja em acordo com o edital, e vai hipotecar o seu imóvel. Ao termo do pagamento, baixa essa hipoteca. Então, não há que se falar em financiamento. Então, se não há que se falar em financiamento, não há que se falar em crédito também, carta de crédito. Por quê? Porque essa operacionalização com o judiciário, ela é um pouco diferente, tá? Ela é um pouco morosa, tá? Embora com os bancos você tenha a possibilidade, né, por exemplo, até quitação de financiamento de imóvel que está financiado, né, compra financiada. Por exemplo, eu estou comprando um imóvel financiado.
O Pierre está me vendendo um imóvel que está, né, eu estou comprando um imóvel, vou financiar. O Pierre está vendendo um imóvel que está financiado já. Os bancos conversam entre eles. O meu banco quita o financiamento, paga a diferença para o Pierre e já constitui uma nova propriedade fiduciária, né? Constitui um novo gravame lá dizendo que esse imóvel está alienado. Isso tudo é feito automaticamente, através do interveniente quitante. Já no caso da justiça, as coisas não funcionam assim, tá? Não existe esse sistema de banco com justiça, existe banco com banco, tá? Então essa carta de crédito para utilizar no leilão judicial, você não vai conseguir utilizar, tá? Então tem que ter esses cuidados para na hora de fazer, até porque você tem que pagar o leilão em 24 horas, tá? Então essa carta de crédito realmente você não vai poder utilizar. Mesmo no caso de parcelamento, você tem que depositar mensalmente lá, então tem que ficar atento a esses prazos lá para você depois não passar pro lado de lá, né? Você tem uma hipoteca lá, não paga e o juiz mandar executar essa hipoteca e você perdeu o imóvel, tá bom? Então vamos ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó, a pergunta sumiu aqui. Tem outra pergunta aqui do Adriano. Vamos ver aqui, ó. Tomara que ele não chegue quando você me chamar, mas posso participar do vídeo se você quiser. Adriano, você que tem que querer. Se você quiser participar do vídeo aí, quem quiser participar do vídeo, aperta a câmerazinha com mais que eu vou chamar aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Arrematei um terreno, porém a casa não foi averbada. Então o juiz determinou inválido o leilão e solicitou que seja... Opa, a pergunta cortou aqui. Que seja realizado um novo leilão. Há algo que eu possa fazer? Isso é um risco, tá? Quando você arremata em leilão judicial, que a casa não foi considerada na avaliação, então isso aí pode ter acontecido o seguinte, o valor foi para o preço, a avaliação estava equivocada, né? E erro de avaliação é um dos motivos, erro grosseiro, né? Veja, o leilão judicial, né, ele passa por um período, por uma esteira, né? A execução, ela é uma esteira, ela tem atos sequenciais a serem feitos. Quais são esses atos? Então, quando você começa uma execução, o juiz determinou, olha, é devido X, né? Então, a primeira sentença do juiz é determinando o que é devido. Depois, você vai para a fase de execução, né? Essa é a fase de conhecimento, a fase de execução de um processo. O juiz vai procurar bens para satisfazer aquela dívida. Então, ele vai lá procurar carro, dinheiro, qualquer coisa que possa satisfazer aquela dívida, observando uma ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil. Então tem lá a ordem, tá? Chegou nos imóveis. Então ele vai começar. Como é que começa um ato de expropriação, ou seja, retirar da propriedade daquele executado para quitar a dívida? Como é que começa esse ato? Primeiro, com termo de penhora e com laudo de avaliação, tá? Então penhora o imóvel, né? Ou seja, o imóvel já tem uma restrição específica, vai ser utilizado, já individualizou o imóvel que vai responder pela dívida e faça um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação, ele precisa corresponder à realidade fática do imóvel, né? Então, ou seja, se você vai lá no imóvel, por exemplo, o imóvel tem um lote e uma casa, você faz uma avaliação do lote, né? Fala que o lote vale 300 mil, desconsiderou a casa, porque isso acontece porque como não tem construção averbada, às vezes o laudo, o avaliador, ele considera somente aquilo que está na guia de PTU ou na matrícula, tá? Até na guia de PTU muitas vezes já tem a construção porque o PTU é cobrado sobre a situação fática, mas na matrícula não tem, é só lote. Então ele vai lá e faz uma avaliação daquilo que consta registralmente, né, cartorialmente. Então ele vai lá e avalia, tem 300 mil, mas esqueceu de considerar a casa. Aquele imóvel com aquela casa valeria 500 mil, por exemplo. Então, imagina você que vai lá e arremata por 50%, arrematou por 150 mil, daquela avaliação que foi feita de 300 mil. O que o executado pode alegar? Falou assim, olha, isso é preço vil, porque a avaliação estava incorreta, né? O preço mínimo aqui, conforme o senhor determinou, o senhor juiz determinou de 50%, deveria ter sido 250 mil. Ele arrematou por 150 mil abaixo, né, do valor mínimo estipulado pelo juiz, e isso configuraria uma anulação, um leilão inválido. Agora, isso tudo tem prazo, tá? O que você pode fazer nesse caso? A avaliação ela tem que ser contestada no prazo a partir do momento que o oficial anexou o laudo de avaliação, a parte ela tem prazo para poder contestar. Então você vai ter que chamar o seu advogado agora, né, quem está assessorando você, e verificar se houve preclusão. Ou seja, o que é preclusão? Se dentro daquele preclusão temporal, ou seja, dentro do prazo para entrar, contestar a avaliação, o executado não fez, né? E aí você vai alegar, fala assim, olha, tudo bem, a avaliação estava equivocada, mas ele perdeu o prazo para poder contestar. Então essa não é uma matéria que tem que ser analisada novamente. Pode acontecer? Pode acontecer. Então você tem que traçar estratégia com o advogado para como manter, ou se vale a pena, de repente, anular e pegar o dinheiro de volta. Porque, lembrando de falar isso, tá? Leilão judicial, eu tô falando aqui um monte de termo técnico, né? E às vezes as pessoas ficam com medo, falam, nossa, meu Deus, eu vou perder meu dinheiro. Não perde.
essa arrematação que foi anulada, na pior das hipóteses, foi anulada a arrematação, o que vai acontecer? O Luiz vai receber o dinheiro dele corrigido. Tá? Vai receber o dinheiro corrigido. Ou seja, não tem o dinheiro dele, com o leiloeiro, com todas as despesas que ele teve, ele vai receber corrigido. Então veja só, na pior das hipóteses, ele vai receber o dinheiro de volta dele corrigido. Tá? Então isso é importante falar, porque às vezes as pessoas ficam, né, preocupadas aqui com os termos técnicos, mas a rigor, né, a pior coisa que pode acontecer é você receber seu dinheiro de volta. Tá? Então, Luiz, procure o advogado, trace a estratégia com o advogado, veja se pode alegar preclusão, qual que vai ser a estratégia que você vai alegar para poder se defender desse cancelamento, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vou passar para a live. Ah, não, essa aqui eu já respondi. Então deixa eu passar aqui para as perguntas que foram colocadas aqui. Quando vale a pena participar de parte ideal, a gestora 360? Parte ideal, eu particularmente não gosto de participar de parte ideal. Primeiro, né, porque você vai ser coproprietário com uma pessoa que você não conhece, tá? Então veja só, copropriedade é um problema? Depende. Se você tem uma copropriedade, por exemplo, eu, Pedro e Pierre, quando arrematamos juntos, né, o nome de nós três consta na matrícula, né? Então, ou seja, o que nós temos ali? Uma copropriedade, um condomínio, tá? Nós temos um domínio em comum, tá? Então veja só, arrematei um imóvel que não é divisível, por exemplo, um apartamento, nós três arrematamos. Nós temos ali um condomínio, uma copropriedade entre nós três, tá? Indivisível, condomínio indivisível. Mas veja, eu tenho relacionamento com eles. Nós somos sócios aqui da Smart Leilões, nós arrematamos em conjunto, trabalhamos juntos, nossas esposas se conhecem, nós somos amigos. Então é totalmente diferente de você arrematar um imóvel e ser coproprietário com alguém que você não conhece. Qual que é a chance disso dar merda? Muito grande, né? Se der merda, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar com ação de extinção de condomínio, esse imóvel vai para leilão e aí vai ir provavelmente por 50% do valor que você, da sua parte que você arrematou. Então veja, tem que ser com muito cuidado, saber onde está entrando para você não ter um problema de copropriedade com um estranho, porque aí de fato pode ser um problema para você se sair fora desse enrosco que você se meteu. Então, muito cuidado, eu particularmente não gosto, tá? Vocês vão ver aí imóveis sendo vendidos 50%, 50% do apartamento tal, 50% não sei o que tal, 1/6 do apartamento tal. Agora, tem casos de parte ideal que podem ser oportunidades. Por exemplo, imóveis que estão locados pelo próprio, né, a pessoa que está ocupando o imóvel, né, já paga uma locação, já está locado, né, e talvez fique mais fácil ali você receber um aluguel já de imediato, né, e aí não precisaria entrar em conflito, porque a outra parte também concorda com o aluguel. Tem que traçar estratégia. Ou imóveis que podem ser divididos, por exemplo, terrenos, né, em área rural que podem ser divididos. Então você pode resolver o problema da parte ideal, da copropriedade, não com extinção de condomínio judicial, de um imóvel que tem que reverter em dinheiro para dividir o capital, mas sim com a divisão do próprio imóvel, né? O próprio imóvel você consegue fazer a divisão e ter matrículas separadas, mas isso são casos específicos. Apartamentos, por exemplo, em geral, você não vai conseguir, porque apartamento é um imóvel indivisível, né? Então você não vai conseguir fazer isso. Então tem que ter cuidado com que tipo de imóvel que você entra, tá? Vamos ver aqui. O Artes STJ Juraci Santana. Bom dia, Renan. Tem um consórcio contemplado de R$100.000. Como utilizar essa carta para investir em leilão? É o que eu disse, sendo sincero, mesmo em leilão judicial, esquece, tá? Em leilão extrajudicial, alguns leilões permitem carta de consórcio. São muitos? Não. Então vai restringir muito para você utilizar essa carta de consórcio em leilões. Existem estratégias, cria aí uma PJ para poder arrematar essa carta de leilão, se bem que está na sua pessoa física, né? É complicado, porque você não vai conseguir utilizar ela na pessoa jurídica. Mas assim, a rigor, acho complicado você utilizar essa carta de consórcio para leilões de imóveis. Se você for procurar só imóveis que estão com carta de consórcio, aceitam carta de consórcio, vai restringir muito a sua busca. Mas você pode tentar, tá? Pode tentar ali naqueles imóveis que aceitam carta de consórcio e tentar fazer um arremate utilizando a carta de consórcio. Vai restringir sua busca? Vai restringir o número de ofertas, mas eventualmente você consegue utilizar essa carta de consórcio e já botar com o pé direito aí nos leilões de imóveis, tá bom? O André Luiz, contrato de compra e venda com força de escritura, com compra feita abaixo de 30 salários mínimos, existe? Existe. Se é abaixo de 30 salários mínimos, o Código Civil, ele fala que escritura pública só acima de 30, é obrigatória acima de 30 salários mínimos. Abaixo de 30 salários mínimos, você pode
fazer um contrato particular e registrar, ou escritura pública também. Não é que é impedido de fazer escritura pública. Você pode transmitir a propriedade com escritura pública abaixo de 30 salários mínimos. Só é facultado. Acima de 30 salários mínimos é obrigatório. Agora, lembrando que contrato de financiamento, que é um contrato também particular entre você e o banco, ele tem força de escritura pública, né? Então isso é permitido na lei de registros públicos. Ele tem uma força, o contrato particular de financiamento, ele tem força de escritura pública, não precisaria de lavrar a escritura, tá? Independente de ser acima de 30 salários mínimos. Renan, bom dia. Como funciona, o Luciano perguntou, como funciona o IR na cotização? O IR na cotização basicamente é igual ao IR no imóvel completo. Você vai pagar sobre a sua quota parte. Seja para usufruir da isenção. Então, por exemplo, eu vendi um imóvel, um imóvel cotizado, minha parte era 1/3. Né? Meu caso aqui, por exemplo, com o Pedro PR. Eu vou pagar IR sobre 1/3, tá? Da minha parte que está registrada. Eu quero usar minha isenção. Né? Eu quero usar minha isenção, aquela de 440 mil ou aquela da reaplicação do produto da venda. Da mesma forma, você vai fazer sobre a sua quota parte. Então, o imposto de renda ele é calculado pela sua quota parte, tá? Independente de você ser coproprietário, aquilo que você auferiu de renda vai estar sujeito tanto ao pagamento, às regras de pagamento, no último dia do mês subsequente ao recebimento, né, ao oferimento do ganho, ou as isenções, da mesma forma. Então, não tem diferença nenhuma, muita gente fica preocupado com essa questão do imposto de renda na cotização, é a mesma coisa, tá? Sendo o imóvel registrado no nome de cada um, basta você seguir as normas, fazer o pagamento como se estivesse comprando o imóvel na totalidade, tá bom? Eu acho que acabamos aqui, hein? Excelente explanação, galera elogiando aqui, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, cheguei atrasado. Galera, acabou aqui, deixa eu ver se tem alguém para entrar. Vamos ver se o Adriano vai entrar aqui. Ele manteve aqui Vamos ver se o Adriano vai entrar. Quem vai querer entrar comigo aqui para conversar? Estou à disposição. Manda bala aí, ó. Olha, o Adriano tá falando. Eu acho que a conexão dele caiu, hein? Bom, eu vou respondendo aqui enquanto alguém quer entrar aqui comigo para finalizar. A Mônica perguntou. Qual a pergunta sua, Mônica? Coloca de novo. Deixa eu responder aqui quando a Mônica coloca a pergunta. Ela falou para responder a minha, mas eu não vi. O JN Pré-Produção perguntou: posso vender 2 imóveis de 210 mil com isenção? Pode, mas tem que ser isenção enquadrada certinho. Por exemplo, aquela isenção de 400 até 440 mil da venda do único imóvel. Então, se você tem 2 imóveis, você já não se enquadra nessa isenção do único imóvel, tá? Então, você tem que ser um único imóvel até 440 mil, desde que você não tenha feito nenhuma alienação nos últimos 5 anos. E esse imóvel pode ser qualquer um, lote, terreno, sala, lote, qualquer coisa, tá? Você tem essa isenção, desde ser um único imóvel, não tem nenhuma alienação nos últimos 5 anos, até 440 mil. Se você tem 2 imóveis de 210 mil, pode vender com isenção? Pode. Mas aí tem que ser a isenção aquela isenção de reaplicação do produto da venda de imóveis residenciais na compra de imóveis residenciais em até 180 dias. Renan, ficou confuso, me explica. Se eu tenho imóveis residenciais, um ou mais, e vendo esses imóveis e aplico a venda, o produto da venda na compra de outros imóveis residenciais, um ou mais, em até 180 dias, eu estou isento do imposto de renda. Ponto. Simples assim, desde que você não tenha utilizado essa isenção nos últimos 5 anos, tá? Qual que é o marco para a contagem? Da venda do primeiro imóvel, da assinatura do primeiro contrato de compra e venda do primeiro imóvel, você tem 2, 3, 4. Primeiro que você vendeu, começa a contar os 180 dias. Dali você tem que aplicar todo o produto da venda, ou parcial. Se você aplicar parcial, você vai pagar também o imposto parcial. Se você aplicar a totalidade do produto da venda na compra de outros imóveis residenciais, em até 180 dias, você está isento do imposto de renda. Beleza? Deixa eu ver a pergunta aqui. Comprei um apartamento. A Mônica mandou aqui. Comprei um apartamento na venda direta. Dizia ter 2 quartos, porém tive que levantar a parede 1. Posso entrar contra a Caixa? Veja. É um erro de descrição do imóvel, né? Se constava que tinha 2 quartos e tinha 1 quarto, você pode até anular, tá? Eventualmente entrar com uma ação contra a Caixa é possível? É possível. Não sei a viabilidade jurídica disso, né? Porque o correto aí, na verdade, é anular o leilão. Né? Se você tiver interesse em anular o leilão e não for viável, é melhor sair fora do leilão, porque houve um erro de avaliação, houve um erro de descrição, mas pelo jeito você já levantou a parede, você já tomou até posse no imóvel. Já deve estar com o nome na matrícula. É assim, eu acho que fica mais um aprendizado para os próximos, pode até entrar contra a Caixa, tentar reaver essa parede ou tentar reaver algum dano que você teve
pela descrição errada. Mas o mais importante, eu acho que é o aprendizado que fica para o próximo leilão, né? Ter essa conversa porque dava para você ter evitado isso com conversa com o síndico, com o vizinho, pegando a planta do imóvel, né? Isso, muita coisa a gente acha na internet, né? Até planta de imóvel, você for imóvel mais novo, você tem planta de imóvel de lançamento, né? Então você acha isso na internet. Agora, ou conversando com vizinhos e síndicos, certamente você teria tido essa informação, se é 2 quartos ou 1 quarto. Então, assim, eu acho que o principal de tudo, fica o aprendizado, e aí você vai ter que avaliar, tem que ver a viabilidade disso aí. Eu, sinceramente, assim, acho que o mais viável seria anular o leilão, mas pelo jeito não é esse o interesse, já que você já levantou até parede no imóvel. Tá? Eu ficaria com esse imóvel, ficaria com o aprendizado. Mas procura um advogado e ver se é viável você conseguir essa indenização, pouco provável, a meu ver, mas é sempre uma possibilidade, tá bom? O Edu está perguntando quantas vezes podemos fazer essa operação. Deve ser da isenção que eu disse, né? A cada 5 anos você pode usufruir dessa isenção, tá? Então, a cada 5 anos você pode usufruir tanto da isenção dos 440 mil, dificilmente você vai conseguir, se você começar a arrematar imóvel, você vai ter mais de um imóvel no seu nome, tá? E aí tem que ter um único imóvel para usufruir daquela isenção, né? Então, você teria que não fazer nenhuma alienação nos últimos 5 anos, ter um único imóvel e a venda ser até 440 mil. Normalmente, para quem está entrando no mercado, usa essa isenção uma vez, mas depois nunca mais vai usar. Agora, essa da aplicação do produto da venda de imóveis residenciais, é possível sim você utilizar a cada 5 anos, tá bom? Como é feito o parcial? O parcial quando compra o imóvel mais barato do que o produto da venda. Você vai calcular o parcial o ganho de capital, você vai aplicar a proporção entre a aplicação do produto e aquilo que você, né, o resultado da venda do imóvel e aquilo que você aplicou. O parcial, a percentual do ganho de capital em relação a isso é que você vai aplicar. Você vai colocar o programa, faz isso tudo para você, tá? Eu estou falando aqui o cálculo, né? Você vai achar a relação entre a venda e a aplicação do produto da venda e vai aplicar esse percentual no ganho de capital. Isso o programa faz. Então não preocupa agora com conta, não. Você coloca lá no programa que ele vai fazer o cálculo parcial para você, tá bom? Vendi um apartamento em março e adquiri um imóvel em leilão, mas o processo da liberação. Vendi um apartamento em março e adquiri um imóvel com leilão, mas o processo de liberação do imóvel ainda está acontecendo. Qual o próximo pedido de isenção? E isenção, ó, imposto de renda sobre o ganho de capital é sobre regime de caixa. Imposto de renda em geral é sobre regime de caixa, tá? Então, a venda do imóvel, né, você vai contar da assinatura do contrato de compra e venda. Se você adquiriu outro imóvel, ainda que seja em leilão, em até 180 dias, seja sendo residencial, você está isento de imposto de renda. E conta a partir do desembolso. Desembolsou o capital, você já aplicou o produto da venda na compra de outro imóvel residencial. É claro que, se esse leilão, por exemplo, eventualmente for anular, você vai ter que pagar o imposto de renda lá atrasado, tá? Então, é um risco sim que corre, mas se você fez o checklist e seguiu tudo certinho, você vai ficar com o imóvel. E aí, a partir do desembolso financeiro, você já pode considerar isento essa transação, tá bom? Vocês aconselham a utilizar o Trello? Só responder aqui da isenção, o Du perguntou 70 dias ou 180 dias? 180 dias, tá? Falei rápido aqui, 180 dias. O Helder perguntou, vocês aconselham a utilizar o Trello? A gente só utiliza o Trello. Todos os mentorados nossos utilizam o Trello, mesmo aqueles que tentaram não utilizar, né? Tentaram, não vou utilizar porque eu controlo planilha, depois se renderam. Porque não tem jeito, gente. O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos, tá? E a gente estruturou ele, é lógico, é uma gestão que o Google utiliza o Trello, pra você ter ideia. Mas a gente criou uma estrutura para os leilões, tá? Então, os leilões é que a gente fez essa estrutura voltada para os leilões, para a gente trazer aqui para vocês, a gente utiliza, mostra para os mentorados, traz aqui para vocês, porque é a maneira mais útil, mais inteligente de gerenciar os projetos. Aí você pode utilizar ferramentas similares, né, congêneres aí, por exemplo, ClickUp, é uma ferramenta que é próxima do Trello, é muito parecida com o Trello, você pode utilizar também. Agora, a gente estruturou no Trello, para nós é mais simples, já está estruturado, a gente ensina para os mentorados, a gente faz atividades mão na massa do Trello, né, os mentorados dessa turma agora vão passar por essas atividades mão na massa, e é sensacional, realmente tem dado vamos dizer assim, uma atividade mão na massa, uma capacidade dos mentorados de analisarem muito grande e trabalhar em grupo através das ferramentas do Trello. Vitor, para o benefício do IR, não pode considerar a data do registro da venda? Não, tá? Essa é uma exceção. O regime de caixa, né? Primeira coisa, eu preciso entender que no tributário, a formalidade dos atos, em regra, ela não se opõe à fazenda pública, tá? A fazenda pública, dependendo da formalidade dos atos, dependente se foi revestido das formalidades corretas, ele vai tributar. No caso da isenção, no caso do imposto de renda, né, em geral, é regime de caixa. Houve o desembolso, houve o recebimento,
você já começa a contar ali os fatos geradores para cobrança do imposto, tá bom? No caso da isenção, é uma exceção. Nesse caso, não é o registro ou o recebimento do dinheiro, é a partir da assinatura do contrato de compra e venda. Assinou o contrato de compra e venda, começa a considerar os 180 dias para você reaplicar o produto da venda. Então, essa é uma exceção. É a partir da assinatura do contrato de compra e venda, e não do recebimento da venda ou do registro do imóvel, tá bom? Galera, eu vou fechar aqui. Já estamos aqui com 1 hora de live, sensacional, gostei demais da interação, novo horário aqui. Quinta-feira tem mais uma aula nesse horário, tá? A gente vai trazer aqui sempre um tema novo para vocês, perguntas, respostas, tá? Quinta-feira, 7h04, outra live aqui da Smart Leilões. A partir de agora a gente vai fazer terça e quinta, 7h04, sempre com conteúdo novo, sempre com essa interação. Hoje o Adriano tentou entrar aqui comigo, não conseguiu, mas na próxima eu espero que alguém entre aqui ao vivo, converse comigo, porque é bem legal essa interação, esse contato com vocês. É isso que a gente está trazendo essa nova proposta da Smart. Esse contato, essa interação, trazendo pessoas aqui, sempre, né, abre a câmera, conversa conosco, que a gente está sempre aberto a tirar suas dúvidas, beleza? Então, show de bola, valeu, galera, bom dia para todo mundo. Já vai começar aí com a cabeça cheia de conteúdo, pensando, né, nos leilões de imóvel, já aplicando estratégias que você aprendeu aqui, beleza? Um abraço, valeu demais, galera, bom dia para todos, vamos que vamos.